quais são as estratégias e segredos da Record para conquistar e ter a audiência que tem hoje? E por que o SBT está no terceiro lugar? Bem, o canal da Barra Funda tem investido bastante na programação e hoje você vai saber qual é o segredo do sucesso da emissora. Muito bem, quem nos informa hoje é o Na Telinha. A Globo, canal líder, sempre dominou, o cenário televisivo aqui no Brasil. Ela até hoje segue como líder absoluta. Não há dúvidas de que desde que o canal iniciou a sua jornada na televisão brasileira, ela se tornou um pilar central da mídia, com uma grade diversificada e estratégias que garantiram o seu lugar de destaque no mercado. Só que, no entanto, enquanto a Globo lidera com facilidade, outros canais como o Record e o SBT disputam cada vez mais intensamente pelo segundo lugar, que tem se tornado um campo de batalha muito grande, acirrado nos últimos anos. A Record, canal pertencente ao Edir Macedo Bispo, dono da Igreja Universal, tem se mostrado uma forte concorrente desde 2020, quando finalmente superou o SBT e ocupou a segunda posição, um feito muito importante para a rede. Agora, esse ano, o SBT, que foi comandado por Silvio Santos até sua morte no ano passado, se prepara para estrear uma possível nova programação com o objetivo de reconquistar a vice-liderança que perdeu para a Record. O canal, que sempre foi sinônimo de criatividade e ousadia, enfrenta agora um grande desafio. A sua situação no mercado, no segundo lugar, foi ameaçada pela Record, que tem investido em conteúdos que atendem a um público específico e em horários estratégicos. O SBT, por sua vez, tem perdido força na disputa por audiência, o que exige uma reestruturação de sua programação para tentar reverter esse quadro. Apesar da situação delicada, a Record continua utilizando uma estratégia que tem se mostrado muito importante: a programação regional. Essa tática tem sido uma grande vantagem do canal nos últimos anos, principalmente fora de São Paulo. Enquanto o SBT tem deixado de lado essa abordagem e se concentrado na produção de conteúdo nacional, a Record tem se dedicado, igual a Globo, a fortalecer a sua presença nos mercados locais. A programação regional é uma arma poderosa que permite a Record atingir públicos específicos, especialmente em capitais, como aqui no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, que são duas das três maiores praças de audiência no Brasil. Esse ano, a Record continua a crescer e registrar um alto crescimento significativo. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde jornais de sucesso como Cidade Alerta têm conquistado uma audiência muito fiel, muito consistente. Essas cidades, além de serem essenciais para o mercado publicitário, têm um grande peso na audiência nacional. De acordo com a Kantar Ibope Mídia, a cada ponto aqui no Rio representa 120 mil pessoas, quase 120.893 telespectadores, enquanto em Belo Horizonte o número é de 54 mil. Somando a audiência das duas capitais, a Record se aproxima de alcançar a mesma quantidade de público que ela alcança em São Paulo, um mercado crucial, você sabe, para qualquer emissora. A Globo continua, claro, à frente, mas a Record tem conseguido resultados impressionantes nas principais praças de audiência. Aqui no Rio, o Cidade Alerta Rio, comandado pelo Hernani Alves, tem se mostrado um grande sucesso, alcançando picos em horários estratégicos. Isso se deve ao fato de que muitas vezes a Record consegue superar a Globo, especialmente na faixa do almoço, quando o Balanço Geral, local, conquista uma audiência muito grande, apresentado pelo Tino Júnior, e também o Cidade Alerta à noite. O desempenho da Record também em Belo Horizonte é notável. O Balanço Geral Minas tem apresentado números que superam a TV Alterosa, que é afiliada do SBT na região. Em janeiro desse ano, para vocês terem uma ideia, o Balanço Geral Minas registrou uma média de 8,4, enquanto o SBT marcou apenas 2,1 no mesmo horário, viu? Esses números mostram a força da Record em determinadas praças, onde ela tem conseguido se destacar, especialmente com programas locais, que tem grande apelo regional. Em Brasília, a Record também tem mostrado sua força com o Cidade Alerta DF.
alcança bons índices de audiência. O jornal tem se mantido forte, com médias de 6,4, enquanto o SBT lá em Brasília, sabe quanto que o SBT registra lá? 1,8. Uma grande diferença, né? Esse desempenho da Record em várias capitais, né, é um reflexo direto da sua estratégia e também do hábito, né, na programação regional, que tem sido mais eficaz do que a abordagem nacional do SBT. A Record tem se mostrado, né, que sabe como aproveitar as particularidades de cada mercado local, algo que o SBT, durante muitos anos por culpa do Silvio Santos, negligenciou. O canal de Edir Macedo entendeu que é crucial dar atenção a essas praças fora de São Paulo, enquanto o SBT, por sua vez, tem se concentrado na sua identidade nacional, mas sem conseguir ter uma audiência regional sólida. Esse detalhe tem feito toda a diferença na média nacional de audiência com a Record, superando o SBT em várias regiões importantes. O Rio de Janeiro, por exemplo, continua sendo uma das praças mais valiosas para o mercado. O SBT só consegue ter uma audiência muito boa, né? E meio que a gente pode dizer que a Globo de lá é Goiás. Goiás, o SBT lidera constantemente, chega a marcar 10 pontos em diversos programas, em Goiás e também em outras regiões. Mas aqui no Rio de Janeiro o SBT é esquecido, o SBT nunca teve uma audiência boa aqui, né, localmente falando. A Record sempre disputou e sempre bombou muito aqui com a programação local. Como eu falei para vocês, né, outras vezes aqui no canal, a Record ela sempre quis ser a Globo, né? Lembra aquele projeto, né, a Caminho da Liderança? Como não deu certo, eles continuaram, né, com alguns programas e com algumas estratégias, né? Não encerraram aquela disputa de tentar ser líder, mas as estratégias continuaram e eles aprimoraram isso. Então, programação local, que é uma coisa que é semelhante à Globo. A Globo tem jornal local até assim, no interior do interior. A Globo atinge uma audiência muito grande e tem jornais locais afiliadas de grande porte em várias regiões. Então a Record tenta e sempre tentou seguir um pouco isso. Então ela consolidou essa audiência local com seus jornais, né? Balanço Geral Rio. Aqui no Rio de Janeiro a gente tinha, né, o Wagner Montes, que bombava até hoje. Claro que o Balanço Geral hoje é comandado pelo Tino e também, assim, herdou. Não tem, assim, o problema não é o apresentador, é que as pessoas já se habituaram aqui no Rio a colocar na Record. Ou na Globo ou na Record. O SBT só aos domingos, entendeu? Mas assim, durante a semana é Balanço Geral Rio de Janeiro, é Record Rio, é Globo. Dificilmente o SBT é lembrado aqui. E olha que tem programação local, tem o SBT Rio com a Isabelle Benito, mas nunca teve uma audiência boa. Só chegou assim a ter uma audiência, a brigar bem, foi na época, porque aqui, qual o problema que faz com que as emissoras, o SBT e até Band, que é um exemplo claro, não tenham uma audiência boa aqui no Rio? Falta de investimento. O SBT nunca investiu. Sabe qual a época que o SBT teve uma audiência muito boa aqui no Rio? Foi acho que em 2011 ou 2012, quando tinha o Rogério Forcolém. Quem é daqui do Rio vai saber, vai conhecer. Rogério Forcolém, que era o da Sapatada, ele disputava a audiência com a Record, disputou e brigou tanto que a Record foi lá e pegou ele. Contratou ele, porque o cara batia realmente na Record, encostava ali na vice-liderança, né, com o SBT Rio, que não tinha muitos investimentos, tá? Era um jornal muito deficitário, né? Tinha uma equipe bem enxuta, porque o SBT nunca, e olha que o SBT Rio foi o primeiro canal dado pelo Silvio Santos, né, que ele teve assim, e ele nunca investiu aqui, porque o SBT de São Paulo, ele ganhou junto com as concessões, com as outras concessões do governo, mas o SBT do Rio foi o primeiro canal que ele teve. Em 1976, que era a massa falida de alguma outra emissora, acho que era a TV Corcovado, e parece que ele pegou, não sei se é Corcovado, posso estar enganado aqui, mas o SBT Rio foi o primeiro canal que o Silvio ganhou, assim, que ele tinha, porque ainda na época que ele tinha programas, né, programa dele, Silvio Santos, em outras emissoras, como a Tupi e tal, e aí em 81 que ele ganhou, né, a disputa, a concessão do SBT, né, enfim, as concessões da Tupi, e aí transformou, não era nem SBT, era TVS Rio, e aí quando em 81 ele ganhou a concessão da massa falida da Tupi,
ele transformou em SBT e aí o SBT passou a ser um canal local. Eu acho até que deveria ser SBT aqui do Rio, ser a matriz. Só que como o mercado, porque igual a Globo, né? A Globo a sede da Globo é aqui no Rio, mas assim, mesmo que tenha em São Paulo, a Globo é popular daqui. E ela nunca deixou essas origens de lado. Tanto que tem programas que são feitos aqui. O Jornal Nacional é feito daqui do Rio, até hoje. Acho que o Domingão com o Hulk parece que é feito aqui. Alguns programas são feitos aqui, né? Então, assim, a Globo até hoje, mesmo sendo líder, mesmo com esse sucesso que ela tem, ela não abandonou o estado de origem dela. Não só tem a Globo aqui, as novelas são feitas aqui. Então, assim, para você ver que eu acho que o SBT, o Silvio, deveria, como o SBT Rio foi o primeiro canal que ele teve, ele poderia ter dado uma atenção maior. Da mesma forma que a Band. A Band é outro canal também que agora que eles estão investindo, mas não tem audiência, porque o público não está acostumado aqui. Para você poder fazer o público mudar de canal é muito difícil, tem que fazer algo, ou tem que ter uma programação muito chamativa e hábito. Televisão é hábito, até aqui na própria rede social, no YouTube, para você poder fazer um conteúdo que prenda a atenção da pessoa, para ela poder ficar assistindo, é muito, enfim, a pessoa tem que gostar de você, você tem que, enfim, ter simpatia, e da mesma forma que na televisão. A pessoa que está ali, enfim, apresentando o jornal, ou a emissora num todo, tem que simpatizar com o telespectador. Então é por isso que a Record até hoje tem essa audiência que ela tem. O SBT, infelizmente, perde muito. Agora que eles estão tentando investir um pouquinho, tentando, assim, de forma bem pequenininha, bem nula em programação local, mas, assim, infelizmente, o SBT está longe de ter uma presença regional ainda. A Record vai continuar durante muito tempo a ser ainda uma grande massa localmente. Só se acontecer um milagre, né, cair um meteoro na sede da Record e ela deixar de ser vice-líder. O SBT deveria focar mais, né, nessa parte. Mas é uma coisa que, como eu disse, só milagre mesmo para o SBT voltar, ou até ter uma audiência boa, né, regionalmente. Só em Goiás que tem uma audiência boa, enfim, nem em São Paulo tá bombando. É triste demais você ver isso, mas um dia é o da caça e outro do caçador. Tá dada a informação aí, minha gente, do Na Telinha, onde a gente explicou aqui, né, qual é o segredo, né, da Record para alcançar tanta audiência com os seus programas, né, com seus jornalísticos, enfim, com novelas, né, Força de Mulher. Tá explicado aí. Foco em programação regional. Tá dada a informação, minha gente.